paz do Senhor Jesus, criança, tudo bem com você? Que bom poder te ver aqui no nosso último mês de 2020, nosso último tema. E esse mês nós vamos falar sobre o Natal. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Ele nasceu. E hoje é a nossa primeira aula, por isso eu convido você a pegar a sua Bíblia, a Palavra de Deus, e vamos ler no livro de Isaías, no capítulo 9, a partir do versículo 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Uau! Vamos aprender um pouquinho sobre este alguém que seria chamado de todas essas maneiras. Mas para começar, nós precisamos voltar um pouquinho lá no início da história da humanidade, que é contada no livro de Gênesis. Deus criou todas as coisas. Ele sempre existiu e Ele criou todas as coisas que existem. E quando Deus criou, tudo era bom, tudo era perfeito. O homem e Deus estavam em uma comunhão profunda e perfeita. Mas a Bíblia nos conta que aconteceu algo que mudou completamente a rota da nossa história. O que será que aconteceu? A Bíblia nos conta que Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, fizeram algo muito errado. Quando Deus os colocou no jardim, Deus deixou uma orientação clara. Olha, vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Eva, sendo ali, provocada pela serpente, muito astuta, ela comeu do fruto proibido, ela comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, tendo uma atitude de desobediência à ordem de Deus. E também ela ofereceu ao seu marido, que comeu. Pela desobediência dos dois, o primeiro pecado, a desobediência, fez com que todos nós estivéssemos também como pecadores. O pecado entrou no mundo pelo ato da desobediência de Adão e Eva, que eram os representantes da humanidade. E isso mudou completamente a nossa história. A criação era perfeita, o homem e Deus tinham uma relação perfeita, eles tinham comunhão, eles eram amigos, um relacionamento amoroso incrível. Mas o pecado fez o que entre o homem e Deus? Ele fez separação entre o homem e Deus. O homem que era unido, que todo dia vinha Deus e conversava com ele no Jardim do Éden. Agora, por conta do pecado, nós fomos afastados de Deus. Agora, o nosso coração estava cheio de pecado, separados do nosso Senhor. Mas imediatamente, quando Deus mostra para Adão e Eva o que eles fizeram e lança o castigo pela desobediência de Adão, de Eva e também um castigo para a serpente, mesmo com o coração triste, Deus fez uma promessa. Em Gênesis 3,15, Deus deixou para nós uma promessa, que viria um dia onde um descendente da mulher feriria, pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente
até feriria o calcanhar desse descendente, mas esse descendente esmagaria a cabeça da serpente. Mas de quem será que Deus estava falando? De quem será? Quem seria esse descendente que seria ferido no calcanhar pela serpente, representada por Satanás ali? E então, esse ferir o calcanhar não seria nada, porque esse descendente esmagaria a cabeça da serpente. Bom, nós vamos entender no final quem é essa pessoa de quem nós estamos falando. Mas para entendermos, nós precisamos sair do início da história da humanidade, com o pecado que entrou no mundo por meio de Adão e Eva, e dar um salto. Então, vamos dar um salto? Um pulinho? Isso aí, um salto, um pulo na história. Nós lemos o profeta Isaías. Isaías foi um profeta maravilhoso, incrível. Ele é conhecido como profeta messiânico. Ele profetizou cheio do Espírito Santo muitas coisas sobre aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus nascer. Jesus é este descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus é este o presente de Deus prometido a nós para nos salvar da condenação do pecado. Uau! Quantos anos Isaías profetizou antes de Jesus nascer? Isso mesmo! 700 anos antes. Isso, criança, para mostrar para você e para mim que Deus é este Deus que quando Ele promete, não importa quanto tempo passe, Ele cumpre as suas promessas. Então, Isaías profetizou e 700 anos depois aconteceu algo. Havia na cidade de Nazaré uma moça, uma jovem chamada Maria. Maria estava prestes a se casar com o seu noivo, que se chamava José. Logo, ela estava ali talvez animada com o casamento, mas um dia ela recebeu uma visita muito inesperada. O anjo Gabriel veio até Maria e disse: "Alegre-se, mulher favorecida." Ela ficou: "Ué, o que esse anjo está querendo me dizer?" E ela teve medo. O que será que ele quer dizer com isso? E o anjo Gabriel disse para Maria: "Não tenha medo, Maria, não temas, porque você vai gerar o Salvador do mundo. Você vai ficar grávida, você vai gerar a um menino e ele se chamará Jesus e ele governará para sempre. Ele será o Filho do Deus Altíssimo." Quando Maria ouviu isso, ela ficou: "Meu Deus, como isso vai acontecer? Eu ainda não me casei com José. Como posso eu, virgem, me tornar mãe? Como posso eu gerar um bebezinho se ainda não me casei?" Mas o anjo Gabriel disse para Maria que o Espírito Santo viria sobre ela e faria gerar em seu ventre Jesus, e ele seria santo. Uau! Que promessa Maria recebeu da parte de Deus! Que milagre extraordinário! Ela iria gerar pelo Espírito Santo o Salvador do mundo. Criança, sabe o que tia Débora deseja aqui te dizer nesse momento? Eu quero dizer para você: Deus é Deus de promessas. Deus faz promessas sim para as nossas vidas. Existem dois tipos de promessa:
as promessas gerais e as promessas pessoais. O que é uma promessa geral? Que Jesus é o Salvador do mundo e todo que recebe Jesus será salvo. É para todos nós, é para todos aqueles que receberem Jesus. Não tem acepção, diferença, não, para todos que receberem Jesus como Salvador. Mas existem também as promessas pessoais, aquela que Deus fez para você, aquela que Deus fez para sua família. Mas não importa quais sejam as promessas, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Lá no início da humanidade, há tantos milhões de anos atrás, Deus prometeu que enviaria um Salvador. 700 anos antes de Jesus nascer, Deus usou a vida de Isaías, sim, o profeta Isaías, para dizer que viria aquele que seria conhecido como maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, o príncipe da paz. E 700 anos depois, no ventre de Maria, de maneira milagrosa, Jesus foi gerado. Olha, a continuação dessa história você vai conhecer nas próximas aulas. Mas para essa aula eu quero deixar essa mensagem para você, criança. Deus promete e cumpre todas as suas promessas. Maria era uma pessoa muito improvável para gerar Jesus. Ela não era ainda casada, mas ela foi escolhida por Deus. Ela foi sim, olhou Deus para ela e viu graça sobre a vida de Maria. E ela gerou Jesus em seu ventre de maneira milagrosa. Sabe, criança, Deus ainda escolhe improváveis, pessoas que às vezes não têm nada de bom para oferecer, mas Deus escolhe essas pessoas para fazer os seus propósitos se cumprirem, para Deus usar segundo a sua vontade, assim como Deus fez uma promessa para a humanidade que enviaria um Salvador, assim como Deus fez uma promessa que nasceria um menino, sim, que nasceria um menino em Belém, que seria da linhagem de Davi e ele governaria para sempre, e Jesus Cristo é essa pessoa. Assim como Deus fez de Maria uma moça improvável para ser a mãe do Salvador, Deus também fez uma promessa para a sua vida. Você tem uma promessa sobre a sua vida e Deus da mesma maneira vai cumprir. O nosso Deus é um Deus de promessa e Ele cumpre tudo quanto Ele diz. A continuação dessa história vamos assistir na próxima aula. Então, você não pode perder nenhuma aula desse mês, que no final nós vamos entender a história por completo, tá bom? Posso contar que você vai acompanhar? Quero te encontrar aqui toda quinta-feira desse mês. Bom, essa semana faz as atividades referente à aula de hoje. Não se esqueça que Deus cumpre promessas. Nós nos encontramos semana que vem. Um super beijo para você. A paz do Senhor Jesus.